aí, 18, versículo 9 em diante. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Fala comigo, a orar. Um fariseu e o outro publicano. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os meus dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Pode se sentar, glorificando e adorando o nosso Jesus, que é tão bom, né, meus irmãos? Que é tão maravilhoso. É muito bom ver os irmãos retornando, né? Diácono Divino, Diaconisa Kate, Daniel, todos os nossos irmãos aí retornando, Diácono Paulo Marcelo. A gente fica até preocupado, né? 1, 2 semanas sem ver os irmãos, a gente falou: Jesus, dá graça lá, mas manda de volta. Muito bom, vamos retornando aí para a nossa rotina, né? Estudos, escola, trabalho. Que Deus abençoe esse mês de forma especial na vida de vocês e na minha vida, em nome de Jesus. Quando eu recebi essa oportunidade, como sempre, orando e buscando ao Senhor, Deus já tinha me dado o tema e assim o Senhor confirmou. E eu gostaria de trazer para os irmãos, com temor e tremor, porque vocês são a noiva de Cristo. A menina dos olhos de Deus. Então eu tenho que tomar todo cuidado, né, missionário Sônia? Tem que tomar cuidado, porque Jesus, ele tem ciúme de nós. Então, que Deus me dê graça mais uma vez nesta noite, e que pelo contrário de ofender, não, mas é levantar em oração, levantar nas palavras, e assim, juntos, aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Amém? Não se sinta ofendido com as palavras, sintam gratos, porque o bom Pai ama. O noivo ama, que é uma noiva adornada, que é uma noiva prontinha para o grande dia, para a glória de Jesus. Fala comigo, fariseu ou discípulo? Mais uma vez? Mais uma vez. Como todos sabemos, Jesus, quando ele esteve na terra, palmilhando, no seu ministério, teve um grupo que deu muito trabalho para Jesus. Um grupo que, quando começou a ver as maravilhas, quando começou a ver que alguém estava sobressaindo, eles começaram a ficar invejosos. O próprio Pilatos sabia que os fariseus queriam matar a Jesus. Movidos pela inveja, queriam executar Jesus. Desde o princípio do ministério de Jesus, intentavam matar o nosso Jesus. E foi com essa classe religiosa que Jesus teve grandes controvérsias. Jesus, ele não teve controvérsias com publicanos. Jesus não teve controvérsias com pecadores, não. Ele curava, ele levantava, ele perdoava. Mas com fariseus ele chegava e confrontava, porque era confrontado. Aqueles que deviam ser os separados, né?
Fariseus eram aqueles que diziam que eram separados, que eram os religiosos, que eram os donos da lei, que eram o Senhor, né, de todo conhecimento. E Jesus, ele veio na terra para mostrar que não é de conhecimento, não é só de palavra, mas é de ação, não só de lei, mas de misericórdia, não só de contra-ataques, mas de amor e de compaixão. Jesus veio a este mundo trazer espada sim, mas em tudo em amor, em gratidão, trazendo para a terra, para nós, um amor inexplicável. E os fariseus não tinham isso. E Jesus criticou duramente a prática dos fariseus, porque os fariseus exigiam que o povo vivesse de uma forma, mas eles viviam completamente diferente da maneira que eles exigiam. Aos olhos de Jesus, isso é chamado de hipocrisia. Nas palavras de Jesus, os fariseus nunca demonstravam arrependimento e não produziam frutos para o arrependimento. E quando praticavam essas obras, era apenas para ser observados pelos outros. Suas orações eram para ser vistas pelas pessoas. Devoravam a casa das viúvas, dizendo que deveriam trazer todas as ofertas, e assim devoravam as viúvas, para encher os seus próprios deleites, seus bolsos, e assim fazendo aquilo que era contrário à palavra do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é muito perigoso a vida de um cristão que tem muito tempo na casa de Deus. Quando nós vemos o filho, ali o irmão, né, do filho pródigo, nós vemos que ele já não estava exercendo mais o amor, a compaixão, porque ele achava que ele era o dono de tudo, que ele achava que ele era o certo de todas as coisas, e que ninguém mais poderia confrontá-lo. Tanto é que quando o irmão dele chega, retorna, ele fecha o coração e ele começa a apontar os erros e os defeitos de seu irmão. Mas o pai, com toda graça e com todo amor, ele abre os braços, abre o coração, rasga o coração e recebe o filho com tanta alegria, com tanto amor. E quando eu falo do filho pródigo, esse filho pródigo tem que estar sempre ao nosso coração e sempre lembrarmos que de onde nós viemos, como foi a nossa conversão, quem éramos antes de conhecer a Cristo, quem éramos antes de conhecer essa maravilhosa graça, quem éramos diante da sociedade, qual nome eles nos davam. Éramos chamados de prostitutos, prostitutas, mentirosos, trapaceiros. Éramos chamados de trombadinha, de drogado, de cachaceiro. Eu não sei a tua história, mas eu tenho certeza absoluta que quando a maravilhosa luz chegou na tua vida, você mudou. Jesus mudou a tua história. Jesus mudou a tua vida. Então é com o coração tremendo e com tremor nesta noite que o Senhor nos dá hoje uma lição que devemos preocupar como estamos vivendo a nossa vida hoje. Vamos recapitular e fazer uma introspectiva de será que nós estamos amando o nosso próximo quando amávamos no primeiro amor? Será que estamos tendo compaixão com o nosso próximo, com aqueles que estão errando ao nosso lado, como tínhamos durante o primeiro amor? Ou estamos como o irmão do filho pródigo, dizendo, este aí é um pecador, este aí não vale nada, este não é digno de misericórdia, este não é digno de receber o perdão. Meus amados irmãos, quem somos nós sem Jesus?
Quem somos nós sem a misericórdia, a graça e o poder de Deus nas nossas vidas e o Espírito Santo para nos constranger todos os dias? Quando eu vejo as irmãs falando das obras missionárias, meu coração ele enche de alegria. Mas, meus irmãos, o mesmo Jesus que está operando lá em Portugal, Ele está aqui no nosso meio. Agora a diferença, você sabe qual que é? É o nosso coração está fechado. Estamos a cada dia mais endurecendo os nossos corações. E quando eu estou falando aqui de endurecer o coração, é como eu ver um médico trazendo uma seringa e a cada dia calcificando o nosso coração e endurecendo para não perdoar o próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. É a oração que é escassa no nosso meio. Por quê? Porque às vezes nós não temos perdoado como o Senhor tem perdoado as nossas vidas. Meus irmãos, eu oro ao Senhor, eu peço. Respirei fundo quando eu estava subindo aqui, eu falei, Senhor, esta é a palavra. Jesus não disse nada, porque Ele já tinha confirmado. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, mas acima de estar cheio, é desejar profundamente que o nosso irmão, que o nosso vizinho, tenha a mesma realidade espiritual. Como foi dito hoje, nós somos a mãe. A igreja formosa é a mãe. E a mãe, meus irmãos, tem que fazer a diferença. A mãe é aquela que pode acontecer o que for, o filho ser quem for, a mãe continua amando. E com muita sinceridade nós vemos a Carlane dizer que eu não vou mais orar simplesmente por orar, mas eu vou ter empatia, eu quero sentir o que eles estão sentindo lá. E da mesma forma, Carla, nós temos que sentir o que o nosso irmão mais próximo que está de nós está sentindo. Nós já perguntamos, eu digo para você e para nós já perguntamos essa semana, por que que nossos irmãos têm faltado? Por que que o irmão está de cabeça baixa? Será que nós temos perguntado como é que o nosso pastor interino Cleomar está, a missionária Sônia está? Será que nós temos perguntado como está a vida do nosso líder? Parece que está tudo bem, está engravatado, está sorrindo, mas será que realmente ele não está tirando força da fraqueza, da angústia, para ser o melhor para você? E a Bíblia, com o decorrer desta noite, o Senhor ele vai falar de dois tipos de pessoas, de duas comunidades, vai falar de dois personagens, vai falar de duas características que existem dentro das igrejas. Fala comigo, existem fariseus dentro da igreja, e também existem discípulos dentro da igreja. Amém? Até aí está tudo tranquilo? Deus abençoe, irmã. Oh, Jesus. Adelaide Fontoura, Deus abençoe, bom retorno. Estamos orando pela vida da irmã. A irmã estava com o braço doendo, aí quando é fé ela cai. E aí é os dois braços doendo, mas a graça e a misericórdia seja sobre a vida da irmã. E que a cura, a restauração seja em tempo recorde. Em nome de Jesus. Nossa irmã Débora também, Deus abençoe. Todos os nossos irmãos, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fariseu e suas obras. É um momento emocionante e esclarecedor quando descobrimos uma virada na história. Em Lucas 18, 9 ao 14, temos uma reviravolta surpreendente. Dois homens
sobem ao templo para orar. Um você esperaria encontrar lá, o fariseu. O outro você ficaria surpreso de ver aparecer. Ele é um publicano e considerado uma espécie de delinquente, alguém que traiu seus compatriotas. Os dois vão orar e no final apenas um vai para casa em paz com Deus. A surpresa é que este é o publicano, não é o líder religioso. Como isso aconteceu? Lucas nos conta de antemão, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esta é uma história sobre o orgulho e humildade diante de Deus. E o que vemos é que com Jesus o caminho para baixo é o caminho para cima. Os fariseus eram conhecidos por parecerem e agirem de maneira religiosa em público. Na nossa parábola, o fariseu vai ao templo e ora. Sua oração revela duas coisas ao seu respeito. É surpreendente o que nós vemos depois de mais de 2000 anos. É surpreendente que parece que estamos vivendo Lucas capítulo 19, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Os religiosos estão dentro da casa. Irmãos, quando eu falo religiosos, eu não estou pegando toda a igreja e colocando nesse contexto. Deus está dizendo para um grupo de pessoas que está no nosso meio, que está na internet, que está em outras igrejas, que está ao nosso redor, que precisa mudar urgentemente de atitude e voltar para Deus e realmente pedir a Deus a graça e a misericórdia para que o coração seja quebrantado, transformado, porque senão não será salvo. Entendam? Não estou te afrontando. Jesus está nos confrontando. Se você não está como fariseu, tome cuidado e pega essa palavra nesta noite e fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu jamais quero ser um fariseu. Amém, igreja? Dá glória a Deus. E dentro desse contexto muito conhecido pela igreja, dois personagens, um fariseu e um publicano. Um fariseu, aos olhos deles, aos olhos da sociedade, eram homens espetaculares, religiosos, homens que diziam que viviam a palavra de Deus e eram de Deus. Mas surpreendentemente chegou ali um publicano. A Bíblia não relata essa história a fio, mas nós podemos ver que era um homem que estava completamente desesperado por mudança de vida. Talvez era um homem que seria o último culto da vida dele. Talvez seria um homem que estava ali dizendo: Senhor, se o Senhor não mudar a história da minha vida hoje, eu vou morrer, eu não aguento mais. Talvez seria um homem que estava condenado à morte. Talvez seria um homem que estava ali sem ninguém, desprezado, entendendo que a vida que estava levando estava contra a palavra e as leis de Deus. E a Bíblia fala que aquele que humilha na presença de Deus, Deus o exalta. O Senhor, Ele não procura títulos, o Senhor não procura nomes. O Senhor procura em nós coração quebrantado e coração contrito, que quer receber, obedecer e aplicar a vida de Jesus na sua vida. E duas pessoas orando ao mesmo tempo. Um com sábias palavras, talvez um vocabulário mais elevado, pausadamente, usando corretamente o verbo, o pronome, o advérbio, e dizendo, estufando o peito e dizendo: Deus, aqui está o teu servo, sou dizimista,
Eu vivo de acordo com as leis. Aqui está um que vive a tua palavra, Deus. Deus não quer palavras bonitas. Embora é maravilhoso, o Senhor quer oração sincera. O Senhor, Ele conhece a intenção do meu e do teu coração. O Senhor sabe se estamos aqui para Ele, por Ele, com Ele, ou se estamos por nós mesmos. Talvez por medo do inferno, porque conhecemos. Talvez por medo da vida que levávamos, que estávamos desgraçados, cegos, nus, pobre, miserável. E se estamos aqui sendo cuidados, então olha, eu estou aqui, mas olha, é só isso. O meu corpo está presente, mas a minha mente está lá fora. Estou buscando as minhas coisas, os meus planos, os meus projetos. Eu só quero aquilo que eu desejo. O meu irmão, ele que ore. A minha irmã, ela que ore. O casamento está desse jeito, o problema é dele. Ele plantou, ele vai colher. Não, irmãos. Jesus não nos chamou para ser juízes. Jesus não chamou para sermos fariseus. Pregamos uma coisa e vivemos outra completamente diferente. Falamos para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, dizendo: olha, se você não aceitar Jesus e for batizado, você vai para o inferno. E no dia a dia, o nosso testemunho não corresponde com a mensagem que estamos pregando. Como todos temos ouvido, a nossa maior pregação é o nosso testemunho. Por isso que temos vários lugares aqui nesta igreja hoje vazios, porque nós não temos testemunhado Jesus, onde estamos. Como foi triste ouvir o nosso pastor Cleomar dizer que não vai contratar crente para o trabalho dele. Como é triste ouvir isso, irmão, porque nós somos crentes, cristãos, servos do Senhor. Isso é triste. Como é triste ouvir as pessoas lá fora dizendo: esse pastor, eu conheço ele. Sabe aquele irmão? Lembra que ele era o crentão? E agora? Está lá no mundo, nas drogas. Como é triste. A Bíblia diz que ai daquele que escandalizar do nome de Jesus. Melhor é pegar uma corrente numa pedra e se jogar no fundo do mar. Igreja, não escandalize o nome de Jesus por nada. Os fariseus com as suas roupas maravilhosas, as abas das suas vestes viam de quilômetros, as cores, pomposos, intitulados mais religiosos, os mais fiéis. Jesus não olha nada disso. Jesus não está aqui olhando a tua roupa, embora temos que ser santo em corpo, alma e espírito, na maneira de ser, de vestir, de andar, de falar, mas Jesus está vendo o que está dentro de nós, a nossa essência, e nesta noite Ele quer retirar essa essência e voltar novamente às primeiras obras. E às vezes ajoelhamos e falamos: Jesus, aquele não tem jeito, leva Jesus. E Jesus dizendo: eu sou o Deus que faz maravilhas e milagres. Eu sou o Deus daquela mulher que foi pega em adultério. Eu sou o Deus de Saulo. Eu sou o Deus daqueles que não era nada. Eu sou o Deus de Elias. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou Deus de Jacó, que no Jaboque teve uma luta maravilhosa e se transformou em Israel. Eu sou Deus da Filadélfia, eu sou Deus de Portugal, eu sou Deus do Brasil. Então não há nada que eu não possa fazer. Ei, igreja, estamos perdendo a confiança num Deus que pode todas as coisas.
Quando vemos alguém andando de moto, talvez empinando a moto, a nossa palavra é: tomara que caia. Não devemos fazer isso não, irmãos. Aquele irmão lá, olha lá. Não, irmãos, nós temos que olhar, e se vê algum erro, não é apontar o dedo não, é ajoelhar e falar: Senhor, tem misericórdia daquele jovem, tem misericórdia daquela jovem. Jesus, tem misericórdia, assim tenha da minha vida, mas tenha misericórdia. Jesus muda, Jesus transforma, Jesus cura. Oh Deus, eu sei que o Senhor pode fazer, Senhor, infinitamente mais do que pedimos e esperamos. Jesus, muda a história desta casa, desta família. Mas estamos presos às nossas necessidades. Fariseu ou discípulo? Primeiro, o fariseu, ele carregava uma régua. Ele estava ansioso para medir a si mesmo em comparação a todos os outros. Após oferecer uma breve palavra de gratidão a Deus, ele revela suas medições. Ele não é como os outros homens. Na verdade, ele é melhor do que eles. Quanto se mede em comparação aos outros, especialmente em comparação a esse publicano? Ele declara a sua superioridade. Essa prática é tão perigosa quanto comum. Frequentemente, nos comparamos aos outros, mas no fim isso não significa nada. O padrão é a justiça de Deus, não a dos outros. Ele está cego pelo seu orgulho. Será que nós não estamos medindo as pessoas? Será que nós não estamos orando com uma régua? Esse irmão precisa melhorar muito para ficar pelo menos da metade do que eu sou. Essa irmã aí, tem que ensaiar muito. Esse irmão aí tem que estudar muito, porque a pregação dele, essa irmã tem que orar muito, porque quando ela ora eu não sinto nada. Esse irmão, ele precisa orar e jejuar, porque quando ele prega eu não sinto nada. Essa irmã quando canta dá até preguiça. Será que nós estamos medindo? Estamos entrando na casa de Deus com uma régua? O irmão faltou, está em pecado. O irmão não subiu, tem alguma coisa errada. O obreiro tem 2 dias que não vem, tem alguma coisa errada. Por que esse irmão não prega? Por que esse irmão não canta mais? Estamos medindo ou não, irmãos, as pessoas? Você viu aquele casal lá, nem dão as mãos mais. O meu casamento é muito melhor. O meu filho, ele é 10 vezes melhor do que... A minha filha, ela é linda. Ela é muito mais linda que... A minha oração, com certeza ela tem subido aos céus. O meu dízimo, ele é muito mais gordo. Olha lá, aquela irmã não tem nada. Se brincar, não dá nem R$100 de dízimo por mês. Eu sei que o silêncio é a realidade das nossas vidas nesta noite. Eu preciso mudar, nós precisamos mudar. Está vendo? Por isso que o irmão não casa. Está vendo? Tem lá 40 anos e não casa. Ele deve ter algum problema. Não, irmão, é a graça e a misericórdia na vida dele. No tempo de Deus, Deus vai dar noiva, Deus vai casar. Olha lá, está vendo aquele casal lá? Eu sabia, eu tinha certeza. Quem que nunca ouviu isso? Já tem tempo que eu vejo, esfriando. Misericórdia. E batemos no peito, como fariseu, dizendo: Deus,
Eu sou dizimista, Deus. Eu faço. Nós não somos nada, irmãos. Nós somos nada. A nossa atitude, pastora Neide, tem que ser: Senhor, eu estou vendo aquele casal esfriar, Jesus, aquece esse casamento, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia desse casal, Jesus, tem misericórdia daquele varão, eu estou vendo ele um pouco triste, solitário, Senhor, manda uma varoa, se for do tempo e da vontade do Senhor. Irmãos, vamos parar de medir o próximo, vamos olhar para o espelho e medir a nossa língua, medir o nosso caráter, medir a nossa honestidade, medir a nossa fé, a nossa crença, a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Vamos nos medir e deixar a régua lá no quarto, em cima da penteadeira. E cantamos: não há Deus maior, não há Deus melhor. Será que Ele é só maior e melhor para mim? Será que não é maior e melhor para o meu irmão? Não. Será que Deus ele é exclusivista? Pelo tanto que eu ganho ou pelo que eu faço na igreja? Não, irmãos, Deus não olha isso. Tanto é que Ele descreve no momento de um ofertório, muitos pegando e ali ofertando do que sobrava, do que sobejava. E ali Jesus vê uma mulher, irmão, que não tinha nada, apenas umas moedinhas, mas ela entregou tudo que ela tinha. E aí Jesus fala e testifica daquela mulher, porque aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha, foi de coração e alma. Jesus, eu estou aqui devolvendo, eu estou ofertando com fé, com convicção, porque eu sei que a tua casa é a casa do tesouro, e mesmo faltando lá em casa, eu vou continuar a ser fiel, mesmo dificuldade lá em casa, eu vou continuar sendo fiel. Aleluia. Segundo, o fariseu ele carregava um currículo, percebeu como ele recita o que tem feito. Ele diz: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele está se gabando do que fez, está, como Jesus disse, confiando em si mesmo, que ele é justo. Não é impressionante que esse homem esteja se gabando de si mesmo, dentro do templo, diante de Deus em oração? Ele sabe com quem está falando, ele está recitando o seu currículo para Deus, como se fosse impressionar a Deus. No fim, parece mais provável que esteja falando consigo mesmo, do que com Deus. Se diante de Deus nos gabamos de nós mesmos diante de Deus, ao invés de confessarmos nosso pecado a Ele, estamos em uma posição perigosa. Eu congreguei numa igreja que não acontece isso, tá? Eu congreguei na igreja que tinha meia hora de oração antes do culto. E aí tinha uns irmãos, que começavam a orar assim: Senhor Jesus, repreenda toda fofoca. Ai, Jesus, queima a fofoqueira. Oh, Jesus, aquele homem que compra e não paga, queima ele, Jesus. Toca no coração dele para pagar o que me deve. Deus está ouvindo esse tipo de oração, irmãos? A Bíblia fala: se aquele irmão não consegue, perdoa ele, perdoa a dívida, irmão. Estamos abrindo e rasgando o peito e ofendendo na igreja os irmãos que estão passando por necessidades. Cadê a empatia do crente? Será que somos fariseus, irmãos, ou somos discípulos? É uma pergunta a ser feita nesta noite. Estamos no culto de ensino. E se o Senhor nos trouxe para mim, primeiramente para nós precisamos rever o nosso conceito. Precisamos rever os nossos valores.
e realmente fazer uma pergunta: por que não estou ganhando almas para Jesus? Por que não estou impactando a minha escola? Por que não estou impactando o meu trabalho? Por que não estou frutificando? E a Bíblia, ela bem clara, diz que a árvore que não dá fruto, o que acontece? O que acontece, igreja? Vamos fazer uma pergunta para nós nesta noite? Fala assim comigo: tenho eu dado frutos? Frutos de amor? Frutos de misericórdia? Frutos de gratidão? Frutos de excelência que vem dos céus? Frutos do Espírito? Ou só apenas árvores com as folhas secas? Aí eu estou ali, irmãos, não é somente estar aqui, nós temos que viver isso aqui. As irmãs, é maravilhoso como quando ficamos realmente 24 horas, é maravilhoso, eu vivi isso, é maravilhoso. É mais intenso, mas nós podemos viver essa intensidade mesmo trabalhando. Nós podemos viver essa intensidade mesmo estudando. Nós podemos viver essa intensidade, meus irmãos, mesmo tendo apenas 2 horas para orar por dia. Deus tem essa graça, essa misericórdia para nós. Mas como está o nosso coração? Como está a nossa mente? Dizendo: tomara que essa irmã some, tomara que esse irmão some, tomara que esse marido meu morra, ele é uma tribulação, ela é uma tribulaçona. Como estamos hoje? Se Jesus voltar hoje, irmãos, Deus tem falado muito no meu coração: eu estou voltando, igreja minha, eu estou voltando, e não tem como esconder nada desse Deus tão maravilhoso. Então a esse outro homem, o publicano, se as mãos do fariseu estão cheias, a dele estão vazias. Tudo sobre ele revela uma contrição e quebrantamento. Humildade transparece em sua postura e oração. Ele fica bem longe porque está separado de Deus por causa do seu pecado. Ele está envergonhado do seu pecado, então ele nem mesmo levanta seus olhos aos céus. Ele continua a bater no seu peito para demonstrar sua tristeza. Ele clama a Deus por misericórdia, pois sabe que é um pecador, que precisa dele desesperadamente. O seu patrão precisa de Jesus desesperadamente. Os nossos familiares precisam de Jesus desesperadamente. Eles não falam, mas eles precisam. E aí nós, como servo de Deus, sabe o que estamos fazendo, Daniel? Estamos falando: vai lá naquele psicólogo que ele vai te ajudar. Nada contra a psicologia, nada contra a psiquiatria, mas o Deus que eu sirvo, Ele cura qualquer tipo de males. Não é verdade, irmã Débora? Não é verdade, irmã Rosana? Não é verdade, meus irmãos? Quem foi curado, quem aconteceu maravilhas, Deus, Ele pode ou não pode fazer muito mais do que já vimos. Mais uma vez, eu sou um milagre por estar aqui de pé nesta noite. Não porque eu sou bom, não, é porque eu sou ruim. Eu preciso melhorar muito, senão Jesus já teria me levado. Você sabe por que Jesus não te levou? Porque você precisa melhorar, vaso. Você sabe por que Jesus me levou? Porque eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar, igreja. Fala: eu preciso melhorar. Quão diferente ele é do fariseu. Ao invés de olhar para si mesmo, pôs justiça. O publicano suplica a Deus por misericórdia, porque ele não tem justiça alguma. Até mesmo a maneira como suplica transmite sua humildade. A súplica por misericórdia é um clamor para que a ira de Deus seja removida da maneira justa e graciosa. Vemos esse pecador convicto, humilhado no templo,
Seu peito está vermelho de ter se espancado em desespero. A sua voz está áspera de chorar por misericórdia, e sua cabeça abaixada. Jesus conclui a história nos contando que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Como tem sido as nossas orações? Jesus não está dizendo para a gente orar caladinho debaixo, não. Jesus não está dizendo isso. Nós podemos orar fervorosamente, mas com humildade, com empatia, e humilhando a cada vez mais na presença de Deus. Se eu estou aqui hoje é pela graça de Deus, se você está aqui hoje é pela graça de Deus, se alimentamos é pela misericórdia de Deus, se trabalhamos é porque Deus abriu a porta, se estamos saudáveis, ou mais ou menos, é Deus soprando um fôlego de vida nas nossas narinas. Se estamos na Regional Formosa, é porque Deus foi agraciado e nos deu essa maravilhosa bênção. Se o irmão está na outra igreja, glória a Deus. Agora temos que ter misericórdia uns dos outros, e orar de verdade, e amar de verdade, e olhar dentro dos olhos e dizer: meu irmão, me perdoa, eu nunca orei por ti, mas eu vou mudar de história, eu vou mudar, eu vou te abraçar de verdade, vamos comungar de verdade, vamos fazer como em Atos fez, no partir, na comunhão e nas orações, na divisão, na comunhão dos pães. A igreja crescia, meus irmãos. Sabe como ela crescia? Ela crescia em amor. É tão bom chegar na igreja e ser abraçado. Aqui é maravilhoso essa atitude que os irmãos tomam, é muito bom. Mas como tem sido o nosso abraço? É por obrigação, adolescentes, porque o João Marcos disse que tem que fazer? Ou é de coração aberto, dizendo: eu queria receber o mesmo tratamento? Varões, irmãs, obreiros, estamos fazendo a obra de Deus para quê? Para quem? Para o pastor Lindomar, ou é para Jesus? Estamos fazendo para o nosso ego, para dizer que somos melhores? Ou estamos fazendo por gratidão, sabendo de onde Jesus nos tirou? Quem somos, igreja? O que estamos fazendo com tudo que Deus tem nos dado? Aleluia. 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 Glória a Deus. O fariseu tinha em suas mãos cheias de justiça própria. O publicano tinha mãos vazias. Mas foi o publicano que foi para casa justificado. Ele foi declarado justo aos olhos de Deus. Ninguém jamais será contado como justo aos olhos de Deus por confiar em si mesmo. A única maneira de estar justo ou perfeito aos olhos de Deus é confiando na justiça de outro. O homem contando esta parábola, o próprio Jesus adquiriu a justiça que é acreditada a todos os crentes ao ser recebida pela fé. É humilhante perceber que não temos nada a oferecer a Deus, mas é uma grande ocasião para se alegrar ao perceber que tudo o que precisamos é encontrado em Cristo. Dessa forma, o humilhado é exaltado. Posso ganhar meus 30 mil reais de salário, em nome de Jesus, uma talita, dá um glória. Fala, eu recebo aí. É muito bom, pastor Neide, ter uma das melhores hamburguerias de Anápolis. É muito bom ter um trabalho que realmente faz a diferença. É muito bom fazer as coisas, irmãos. É muito bom ter esses privilégios. Ser um marceneiro, ótimo. Ser um pintor valoroso. É muito bom ter isso tudo. Mas tudo isso é para glória e maravilha. Isso é para Jesus. Todas as coisas são para Ele. Talvez ter a melhor imobiliária daqui uns dias.
Nós temos que sonhar assim, temos que ser o melhor, mas irmãos, esse melhor, em tudo, o nome do Senhor tem que ser glorificado, o nome do Senhor tem que estar acima de tudo, de todos. Se eu tenho é por Jesus, se eu faço é por Jesus, se eu estou aqui é graças a Deus, se eu estou indo, se eu estou lá em cima, é porque Deus teve misericórdia de nós. Meus irmãos amados, nós não valemos nada. O corpo humano, ele é muito frágil. O Laércio sabe, todos nós sabemos, se alguém chegar aqui, bater a cabeça, talvez numa parte delicada do corpo, talvez ele caia morto. Quem somos nós, se não for Deus nas nossas vidas? Quem somos nós? Vamos sair daqui, irmão, de cabeça baixa mesmo nesta noite, e bater nos nossos peitos, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, eu sei que tudo eu tenho, eu sou, os meus sonhos, tudo foi por causa de Ti, Senhor. Foi por causa dEle, João Marcos. Foi por causa dEle, Rayane. Foi por causa dEle, o Edson, que você é um confeiteiro, um padeiro. Foi por causa dele, Laércio, que você é um engenheiro. Foi por causa dele, Maristela, que você é uma professora. Foi por causa dele, Cleomar, maravilhoso, que Jesus te deu uma porta tão grande por tantos anos. Tudo é por causa dele, tudo é por causa dele, tudo é por causa dele. Foi por causa dele, Glauber, que você fez esse penteado tão bonito em mim. Eu acho, irmão. Se você não achou, é por causa dele. Missionária Terezinha, é por causa dele, Salles, que você é um empresário hoje. É por causa dele, Johnny, que você é um engenheiro mecânico abençoado. É por causa dele que estamos aqui. É por causa dele, Derek, que você é um policial. É por causa dele, aleluia. Eu sinto tão grande a presença de Deus. É por causa dele que estamos sendo afligidos, mas trabalhados. É por causa dele que temos sido aprovados. E temos sido provados para ser aprovados. É por causa dele que nós não temos tido a resposta que queremos. Porque Ele sabe quem somos. É por causa dele que nós não conquistamos muito dos nossos sonhos, porque Ele sabe que isso nos tiraria da tua presença. É por causa dele. É por causa dele tantas lágrimas, tantos choros, tanta escassez. É por causa dele, porque Ele conhece nós, o íntimo e as intenções dos nossos corações. Fala com ele: é por causa dele que eu estou aqui de pé hoje. É por causa dele que eu estou respirando hoje. E é por causa dele que nós iremos vencer. É por causa dele que nós iremos conquistar a mansão celestial. É por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. E é o Espírito Santo de Deus que está trazendo esta palavra. É por causa dele que eu toco, é por causa dele que eu adoro, é por causa dele que eu tenho a confiança que se ele voltar hoje, eu estarei com ele na eternidade. É por causa dele, aleluia. É por causa dele que eu falo línguas. É por causa dele. Tudo é por causa dele, lembra disso. Internauta, é por causa dele que você está tendo essa disponibilidade, que está tendo esse acesso aí, ó. Não sei onde você está, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França.
É por causa dele, ele te deu, ele abriu essa porta. Então seja grato a um Deus tão maravilhoso. É por causa dele que somos obreiros. É por causa dele que somos tidos como salvos, servos cristãos do Senhor. É por causa dele que você é diácono, você é presbítero, você é diaconisa, você é obreiro, você é irmão, você é irmã, você é varão, é varoa, é adolescente e é de Jesus. É por causa dele. Irmão, não sou nada disso. É por causa dele que você está aqui. Porque ele está transformando, está mudando a tua história, está mudando a tua vida, está trocando o teu nome e transformando a tua vida. Você não está vendo, deixa eu te dizer, tem pessoas aqui que estão dizendo: eu não sou nada disso. Jesus está procurando você que está com esse pensamento, o pensamento publicano: eu não sou nada, eu não tenho nada. Venha de mãos vazias, que vai sair daqui de mão cheia, cheia de poder, cheio de perdão, cheio de graça, cheio de atitude e de glória, de misericórdia, de graça e do perdão do Santo dos Santos Deus. Aplauda Jesus. Quando analisamos a nossa vida, olhamos no espelho, medimos nós e olhamos para a cruz. Irmãos, somos pessoas melhores. Eu tenho que falar: abaixa essa bolinha, abaixa essa crista, abaixa. Vamos ter mais humildade. Eu não. Olha para aquela ponta ali, ó. Misericórdia, Deus lhe vai acontecer. Aquilo ali é mais forte do que nós. Discípulo ou fariseu? Em resumo, um discípulo é um estudante. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e nas práticas de outro. A palavra discípulo, como disciplina, vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Consequentemente, aprender é disciplinar-se. Por exemplo, se alguém quer avançar nas artes, na ciência ou no atletismo, precisa disciplinar-se e aprender. E seguir os princípios e fundamentos dos melhores mestres nessa área de estudo. Assim foi e ainda é com os discípulos de Cristo. Um discípulo que segue o mestre perfeito, melhor dos melhores, Senhor dos Senhores Jesus. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, simplesmente disse: siga-me. Um discípulo é um seguidor, alguém que confia e acredita em um mestre e segue as suas palavras e o exemplo desse mestre. Portanto, ser um discípulo é estar em um relacionamento, é ter um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador com o mestre. Consequentemente, ser discípulo de Jesus Cristo é ter um relacionamento com Jesus, é procurar ser como Jesus. Em outras palavras, seguimos a Cristo para ser como Cristo. O discípulo de Jesus tem certas características que são proporcionais ao relacionamento com Jesus. Quais são as qualidades de um discípulo de Cristo? Quais são as características daqueles que seguem e são chamados discípulos de Cristo? Em rápidas palavras, encerrando, discípulo é aquele que segue, como foi lido, é aquele que quer imitar o mestre, aquele que está discipulando. Eu quero ser igualzinho ele, eu vou andar igual ele, eu vou falar igual ele, eu vou agir igual ele. O discípulo é aquele que mesmo atentando para si mesmo, mesmo perdendo o seu ego, mesmo perdendo as suas vontades, ele quer seguir o mestre. Discípulos de Jesus
discípulos de Jesus, você está seguindo nada mais, nada menos do que o mestre dos mestres. Então não tem erro não, segue Jesus, que a salvação é certa, segue Jesus que não tem erro. Não segue o homem não, segue a Jesus e as suas palavras. Deixa eu te dizer, se você seguir a Jesus e as palavras, você vai ser humilde, você vai ter empatia, você vai ter misericórdia, você vai ser amoroso, você vai ser um crente, um obreiro, um varão fiel e valoroso, não só para Jesus, mas para todos aqueles que o rodeiam. Aleluia. Um discípulo ouve a Jesus. Ninguém pode dizer que é um discípulo de um mestre, a menos que seja pronto para ouvi-lo. O mundo está inundado de mestres que disputam ouvintes e seguidores. Ouvir Jesus é que um discípulo cristão faz. Quando Jesus fala, o discípulo ouve, o discípulo se apega a cada palavra do mestre, como se essa palavra fosse pão para os famintos, ou água para os sedentos. Quando Jesus se reuniu, os seus discípulos no Monte das Transfigurações, da Transfiguração, Deus Pai falou do céu, com uma ordem clara: este é meu filho amado. Temos que estar no culto, como se fosse aquele dia, que você passou 24 horas de jejum, e aquela sede, aquela fome, e o primeiro alimento, a primeira água. Oh irmãos, tem que ser todos os cultos, temos que saborear todas as palavras, todos os alimentos que Deus tem nos dado. Sabe por quê? Porque isso é nutrição, é alimento para nossa alma. Está fraca, irmão, é porque você não está comendo a palavra, está cansado, está fadigado, está angustiado, é porque não está alimentando, porque o Pai tem derramado o pão do céu, o Pai tem mandado couve, o Pai tem mandado água, o Pai tem mandado maná, o Pai nunca deixa a tua noiva, irmãos, sem nada. O Pai tem cuidado, o Pai tem zelo puro pelos filhos e pela tua noiva. O Pai, Ele é maravilhoso, Ele é o dono do ouro e da prata. Esse Pai é maravilhoso. Fala comigo, um discípulo ouve a Jesus, um discípulo aprende de Jesus, um discípulo obedece a Jesus. Amém. Fica sobre os seus pés. E Jesus nos diz, em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo. Quem disse isso? Quem disse, meus irmãos? E aprendei de mim. Quem disse isso? Que sou manso e humilde de coração. Quem disse isso? Se você tomar o jugo, se nós aprendemos de Jesus, que é manso e humilde, você sabe o que Ele vai nos dar? Descanso para a nossa alma. Alma cansada, não desespere, espere em Deus. Espera em Deus. Muitos confiam em carros, em cavalos, em homens, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Se você tomar a palavra de Deus, se você aprender de Jesus, que é perfeito, que é humilde, que é manso, você vai ter descanso na sua alma, mesmo na cova dos leões, mesmo na fornalha.
Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só tiveram paz na caminhada para a fornalha, porque eles aprenderam de Deus que era o melhor caminho, o melhor lugar, estar na presença de Deus, custa o que custar. Irmãos, custe o que custar, não perca o que Deus te deu. Custa o que custar, não perca a tua coroa. Cuidado! Cuide-se! Cuide-se! Vamos nos cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Mas o Senhor tem um bálsamo para as nossas vidas nesta noite. Recebei a minha graça. Tenha paz na vossa alma nesta noite. Coloca a mão sobre o teu coração nesta hora. É como o Espírito Santo fala ao meu coração. Pessoas aqui estão atônicas, pessoas estão desesperadas. Pessoas aqui nesta noite estão como fosse a primeira vez, como não conhecessem um Jesus, um Deus tão maravilhoso. E o Senhor está dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde. Venha, 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 coma deste pão e beba desta água, e serás feliz tu e a tua casa. Terás paz ao deitar, terás paz ao levantar. Jesus, ministrei a tua palavra, Senhor, como o Senhor dirigiu. Muitas palavras foram dadas aqui em cima, mas eu te peço, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha esposa, tem misericórdia do Carlos Eduardo, tem misericórdia da Maria Eduarda, tem misericórdia de cada crente aqui, Senhor, neste recinto, do mais novo ao mais ancião. Tenha misericórdia dos internautas que estão aqui online, e tem misericórdia daqueles que verão o culto, Senhor, na retransmissão. Tenha misericórdia de nós. Eu preciso melhorar, nós precisamos melhorar, Jesus. Que viemos pegar nossa régua e deixar em casa, que viemos, meu Pai, sentir a tua presença, viver o Senhor e ter paz no meio da tribulação, ter paz em meio à tempestade, ter paz dentro da cova, ter paz dentro da fornalha de fogo, ter paz na escassez, ter paz nas portas fechadas, ter paz, Senhor, na alegria e na dor, na tristeza, ter paz mesmo dentro do UTI, ter paz, Jesus, no dia mais difícil, ter paz, Jesus, na maior das dificuldades, ter paz, Senhor, sobre, Senhor, a sombra do laço da morte, ter paz, Senhor, sobre a peste perniciosa, ter paz, Senhor, no mundo tão difícil, num país comunista, num país, ó Pai, onde a incredulidade, onde o pecado está, Senhor, chegando às narinas do Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Regional Formosa, em nome de Jesus. Aviva esse coração, aviva esse irmão, aviva essa irmã, aviva esse casamento, aviva esse ministério, Senhor, que seja, Senhor, de dentro para fora, sem reteté, sem barulho, mas amanhã de manhã, viemos, ó Pai, acordar, e a primeira coisa é pôr os joelhos no chão e dizer: grato sou, graças dou, Senhor, por mais um dia de vida. Está difícil, mas o Senhor está comigo, me ajuda a vencer mais esse dia. Deus, obrigado pela excelência da tua palavra. Deus, obrigado pelo privilégio de conhecer o Senhor a cada dia mais. Deus, obrigado por estar aqui, eu e os meus irmãos juntos, exortando uns aos outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deus, faça as obras, confirma todas as palavras, tudo que o Senhor tem dito aqui através dos teus filhos e filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz...